Vamos falar sobre rotina do sono com a nossa psicóloga, a Juliana Barbato. Bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Eu amo os nossos bate-papos, são sempre muito produtivos. É verdade, eu também amo te receber, aprender tanto com você. E agora para falar sobre esse assunto, rotina do sono. Então, o que a gente precisa saber sobre esse tema? Eu acho que assim, essa rotina de sono é, principalmente para uma mãe que acabou de ter o primeiro filho, é muito complicada. Né? Quando a gente tem o segundo, o terceiro filho, a gente já fica um pouco mais ligada. Mas no primeiro filho, eu sei que a gente quer dar o colinho, quer dar o aconchego, mas o puerpério é um período que realmente mexe com todos os hormônios. E se a gente fazer com que a criança acostume a pegar no sono no colo, depois para extinguir esse comportamento e ensinar essa criança a pegar no sono sozinha é muito mais difícil. E a gente tem estratégias para que a criança aprenda a pegar no sono sozinha. Nunca deixar o bebê chorando, é claro, né? Quando a gente fala em extinção, muita gente que não conhece, não tem conhecimento sobre as técnicas comportamentais que são comprovadas cientificamente, acha que a gente vai deixar o bebê chorando até ele dormir. Pelo amor de Deus, nunca façam isso, não é isso. A gente tem uma maneira de conseguir ensinar o bebê a pegar no sono profundo no berço. Por que isso? Todo mundo tem despertares noturnos. Sabe quando a gente vira para um lado, vira para o outro? Todo mundo desperta, são micro despertares. O neném também. Só que o neném ele passou 9 meses sendo embalado dentro da barriga. E ele é acostumado a pegar no sono embalando. Então ele sai para esse mundão, onde nos primeiros meses ele nem sabe que nasceu ainda. Com os braços todos esticados, perna esticada, sendo que estava acostumado a ficar todo, né, encolhidinho ali dentro da barriga. E aí ele não sabe pegar no sono sozinho. Como é que vai aprender? A gente precisa ensinar. E tem uma maneira como estruturada para a gente ensinar isso. Claro que no primeiro mês, segundo mês, né, são 2 meses que o neném está conhecendo o mundo externo, a mãe está conhecendo o bebê está conhecendo esse ambiente. Então fica, né, um pouco mais difícil de iniciar essa rotina e nem se deve. Ali a partir do 3º mês, eu digo isso com propriedade, porque eu fiz isso com os meus 2 filhos. Os 2 dormem de 12 a 15 horas seguidas, desde ali dos 2 meses, onde não precisava mais ter, né, o alimento durante a madrugada. Então, eu já consegui fazer esse treino. E eu sei que a gente quer dar aquele colinho para a criança dormir, e para a mãe que está nesse puerpério, é mais reforçador o bebê pegar no colo e com muita calma. Tu sabe como é que é, né? Tu é mãe. A gente coloca assim, sem respirar no berço. E é aí que está o perigo. Porque a criança, ela pega no sono profundo no colo, e aí ela aprende a pegar nesse sono profundo no colo. E quando ela tem esse micro despertar, o que acontece? Ela acorda e não consegue pegar no sono de novo sozinha, porque ela acostumou a ser embalada, acostumou com o cheiro da mãe, né? Se a mãe tá amamentando com né, na hora da amamentação, então acostumou com isso também, acostumou, se for com a mamadeira, como a mamadeira, independente da forma como a criança é alimentada, ela acostuma e ela pega esses jeitos, né? Ela internaliza essa forma de pegar no sono profundo. Então esse é o erro, assim, né? Não digo erro, mas é a forma como essa mãe conhece. E eu já passei por 2 puerpérios. Eu sei que o que a gente mais quer nesse momento é que a criança durma. E aí quando ela dorme, a gente faz de tudo para não deixar ela acordar na hora de colocar no berço. E aí a criança acostuma a pegar no sono no colo. Então a gente tem estratégias. A gente tem estratégias para ajudar essa rotina. Primeira coisa, descartar qualquer questão fisiológica. Cólica, né? Se a criança tem algum tipo de dor, refluxo, tem que descartar tudo isso. Porque se tem isso, aí fica um pouco mais difícil, porque tem que tratar isso, né? Então isso aí a gente não tem controle. A segunda questão é a gente conseguir identificar se essa criança, né? O médico vai identificar se ela precisa desse aleitamento, né? Durante a madrugada, ou se não tem mais necessidade. Se a criança não está ganhando peso, tem necessidade de acordá-la a cada tanto tempo, né, de acordo com a orientação médica, e para conseguir alimentar. Se não precisa acordar essa criança durante a noite, se ela está ganhando peso. O ideal para a mãe que amamenta, né, se possível, o pai ajudar nesse momento.
a mãe amamentar e passar para o pai fazer a criança rotar e continuar, né, esse processo de fazer a criança dormir. Então, por quê? Porque a mãe tem o cheirinho, tem aquela coisa toda, né? Então, se torna mais difícil. A mamadeira, às vezes, é um pouco mais fácil, porque não tem o cheiro, não tem aquele, né, esse contato. Porém, não deixa de ser o colo da mãe, né? Então, também acaba associando isso. E, então, aí a outra questão é colocar no berço antes da criança, a gente pode embalar ela, mas colocar no berço antes dela pegar naquele sono profundo. A criança começou a fechar o olhinho, coloca no berço. Chorou? Pega de volta. Faz o processo de novo, tá quase, coloca no berço. Muitos desistem por quê? É nesse momento que às vezes leva tempo. Eu lembro que com o Bernardo, meu mais novo, que tá com 1 ano agora, demorava às vezes de 2 a 3 horas esse processo. Eu no puerpério, meu marido mora em São Paulo, eu sozinha, né, era muito difícil. Porém, como eu tenho um filho de 5 anos, era mais fácil eu ensinar o bebê a dormir sozinho do que eu explicar pro meu de 5 anos que eu não ia conseguir contar a historinha, colocar ele para dormir, porque com essa idade eles querem, né, toda uma rotina diferenciada. Então, eu fiz esse processo e hoje o B dorme geralmente de umas 7, 7 e meia, às vezes até umas 10, 10 e meia, às vezes até umas 8 e meia, 9 horas, que dá aí de 12 a 15 horas de sono seguido. Eu, às vezes, escuto ele acordando à noite. Ele bate pé, ele fala um pouquinho assim, dá umas balbuciadas e volta a dormir sozinho. E aí, nesse momento, tem que tomar cuidado, porque as mães acabam muitas vezes, pais também, né, mas geralmente a mãe, escutando o bebê e ir correndo no quarto, com medo que ele vá acordar, ou, enfim, querendo ver o que está acontecendo, e a criança volta a dormir sozinha, se ela consegue já pegar no sono sozinha. Claro que não é deixar chorando, porque ele não está chorando. E às vezes até dá uma resmungada, mas volta a dormir logo em seguida. Não tem sofrimento, não tem um choro, então tá tudo bem deixar ali. E uma outra questão que pode ajudar também é associar uma naninha. Os primeiros meses de vida não é aquela naninha, porque não é indicado, porque pode ter asfixiamento. Mas tem aquele polvo, não sei se tu já viu, um polvo de crochê, que usam muito na maternidade, na UTI, porque ele meio que imita um útero, porque tem os tentáculos, né? Tem ali a cabeça do polvo que meio que imita, né, os órgãos lá dentro. E eu uso isso com o B desde sempre, e a gente associar a amamentação, momentos de prazer, enquanto a gente está no colo com a criança, junto com esse polvo, ou futuramente, se não quiser usar o polvo, quando já, né, puder usar a naninha. Porque aí a criança ela vai parear a presença da mãe, o carinho, né, aquele momento de conforto com esse objeto de transição. E aí, quando eu coloco, né, o neném no colo, no berço, ou, né, como eu faço com meu filho, que eu coloco ele, quando eu dou o polvo, ele já associou que é hora de dormir, já associou com um momento prazeroso, e ele aí consegue pegar no sono sozinho. Ju, que legal. Adorei todas essas dicas, sensacional. E a gente sabe que não é fácil, mas é a constância, né? Como você falou, não desistir. E se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá a Juliana, e lá você pode entrar em contato com ela e tirar suas dúvidas, né, Ju? Claro, com certeza. O meu Instagram é para isso. Faz parte do meu propósito, ajudar cada vez mais gente. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada também. Um beijo. Vamos falar sobre a importância da nutrição, dos cuidados nutricionais para quem quer engravidar. Hoje eu vou conversar com a Susan, que é nossa nutricionista materno-infantil, e ela tem muita informação para dividir conosco sobre esse tema. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada. Muito bom te receber aqui e falar Obrigada. sobre esse assunto tão importante. Quando a gente pensa, então, nesse cuidado, nesse preparo, o que é importante a gente falar para quem está pensando em engravidar? Então, eu sempre falo que sempre quando a gente vai tomar, né, uma grande decisão para a vida, e uma decisão duradoura, né, que é a longo prazo, que é um filho, a gente tem que pensar, quando a gente vai trocar de cidade, ou então comprar um apartamento, enfim, essas grandes decisões, a gente pensa, a gente pesquisa, né, a gente pondera momentos de vida, enfim. Então, quando a gente vai engravidar, quando o casal decide engravidar, também tem que ser muito bem pensado, né, não dá para
É lógico que às vezes acaba acontecendo os imprevistos, mas podendo preparar isso, planejar isso é muito melhor. Então, o preparo para engravidar, ele vem muito como para preparar o organismo da mulher, principalmente, né? Porque somos nós que gestamos, para receber aquela gestação. Então, assim, o preparo, idealmente, é conversar com o homem, com a mulher, fazer esse acompanhamento dos dois, porque né, um bebê é homem e mulher, né, os pais da criança. E aí a gente vê como é que está a glicemia da mulher, tireoide é muito importante a gente avaliar também, questão de peso, se ela precisa ou não perder um pouco de peso antes de engravidar. A gente cerca todos esses nutrientes, então ferro, vitamina D, B12, o próprio metilfolato, que é a vitamina B9, né, que é a mais conhecida, a vitamina mais conhecida na gestação. Então a gente deixa tudo em níveis ótimos para então a gente liberar para a gestação. E também tem a questão dos hormônios sexuais. Então, FSH, LH, tudo tem que estar em harmonia para que ocorra uma gestação saudável, porque a gente quer que a mulher engravide, mas também que ela tenha uma gestação, que ela consiga, né, manter essa gestação e ser uma gestação saudável. Então, esse é o grande objetivo do preparo. Que legal. E é bem isso que você falou, assim, às vezes não tem como, Sim, né, acontece. acontecem imprevistos, mas quando a gente consegue se programar e pensar com antecedência, a gente consegue realmente ver como que tá toda essa casinha aí, né, para receber o bebê. Exatamente. Né? Então, às vezes, são coisas comuns de acontecer na gestação, mas elas não são normais. Então, a gente vê muitas mulheres com diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia. Então, é claro, se a mulher já engravida com uma glicemia alterada, o risco dela é maior. Né? A gente tem, na questão da pré-eclâmpsia, a gente tem vários alimentos que eles fazem vasodilatação. Então, eles dilatam o vaso sanguíneo para circular mais sangue, mais oxigênio e mais nutriente, tanto para a mulher como para o bebê. Então, a gente faz toda essa orientação de que alimentos são esses. Beterraba é um alimento muito bom. A couve, então, o suco aí com couve, beterraba é muito bem-vindo nessa questão de pensar em vasodilatação e prevenção de pré-eclâmpsia. Ali, engravidar com uma glicemia controlada diminui muito o risco de diabetes gestacional. O ferro, vitamina D, né? É muito comum a gestante precisar de um ferro endovenoso. Tanto para ela, porque senão ela fica extremamente cansada, como para o bebê. O crescimento do bebê é muito importante. Se ela engravida com ferro bom, o esperado é que ela precise de um ferro endovenoso lá no terceiro trimestre. Agora, se ela já engravida com ferro baixo, ela vai precisar disso antes. Então, tudo isso, o preparo serve para prevenir, né? Claro que não é uma garantia que não vai acontecer, mas diminui muitas chances de acontecer algum imprevisto, né? Alguma intercorrência na gestação e realmente ter uma gestação. É lógico que o cansaço, ele é natural, né? Tem essas questões que são naturais da gestação, mas que a gente fique apenas no natural e não porque aconteceu alguma coisa, né? Então, esse é muito importante a gente cuidar e prevenir para que não aconteça. Né? É verdade. E eu acho que isso também tem muita ligação com o desenvolvimento do bebê, né? A gente pensa, eu quero uma gestação saudável. Então, a gestação saudável não é depois do positivo, né? Fiquei sabendo que eu tô grávida, agora eu vou me cuidar. Claro, melhor do que nada, sim, né? Sim. Mas se a gente já vem de uma rotina saudável, de cuidados antes da concepção, eu acredito que ainda facilite, né? Com certeza. Até tem estudos que mostram que mães, né, gestantes que suplementaram com ômega 3, principalmente o DHA, que é a fração, né, DHA e EPA, mas o ômega 3 por completo ele é importante. As crianças, elas nascem mais inteligentes. Então, tudo, né, todos os nutrientes envolvidos para o desenvolvimento cerebral. Todos os nutrientes envolvidos, enfim, para crescimento ósseo. Então, a gente pensa em tudo para que realmente o bebê tenha toda a sua... desenvolva todo o seu potencial, né, no que depender da nutrição. E é lógico que um preparo, né, a gente fala muito na nutrição, né, porque sou nutricionista, mas atividade física, sono de qualidade, evitar certos alimentos, né, então, a partir do momento que você quer tentar engravidar, subentende-se que você já não está se preservando, né, então a qualquer momento isso pode acontecer. Então, evitar álcool, evitar cafeína, você não sabe quando isso vai acontecer, né? Então, tanto o homem como a mulher, porque às vezes a gente vê muita mulher se cuidando e fazendo exames, indo ao médico, e o homem não tem esse cuidado, ele não entende essa importância que ele também, né? Ele precisa se cuidar, precisa ter algumas mudanças de hábito de vida. A gente fala muito em coenzima Q10, né? Para fertilidade feminina. Para o homem também é muito importante. O zinco também é um nutriente muito importante, questão de contagem de espermatozoides, qualidade desses espermatozoides. Então, assim, o preparo, a gente vê para o homem essa questão.
a alimentação dele como é que tá, o álcool, normalmente eles consomem bastante álcool, os embutidos, né, presunto, salame, eles também gostam muito. Então a gente faz toda essa adequação para o homem, e para a mulher, é claro que é um cuidado mais minucioso, porque é a mulher que vai gestar, né? É bem interessante, porque eu já vi alguns estudos mostrando que essa questão mesmo do álcool, né, afeta muito Sim. a parte masculina, né? Aham. E por muito tempo a gente olhava só a mulher. Uhum. E a gente sabe que é meio a meio. Sim. Então, assim, às vezes a mulher fazendo tudo, não consigo engravidar, mas ele, como que tá o Sim. parceiro, né? Como que tá a qualidade do parceiro? Exatamente. Às vezes a mulher vai em todos os médicos, faz vários exames invasivos, assim, né? Procurando uma resposta, porque não está conseguindo engravidar, e às vezes o marido não fez nem um espermograma, né? Que é um exame simples, né? Então, às vezes, é realmente não entender a importância, ou às vezes até um preconceito, assim, às vezes que eles têm, né? De pensar nessa questão, né? Então, às vezes, eles fazem um espermograma, tá ali, uma quantidade baixa de espermatozoide, ou a motilidade, porque o espermatozoide ele tem um caminho a percorrer. Se ele caminha em círculos, ele perde a energia dele aqui e não chega até o óvulo da mulher. Então, tudo isso a gente tem que ver, e tudo isso a nutrição consegue ajudar muito, ajustar muito. Claro que junto com o médico, né? Tanto a mulher obstetra, o homem também, a gente faz isso junto com acompanhamento médico, mas realmente, assim, é um exame simples que a gente consegue ter muita informação ali e ajudar muito, e ter um acompanhamento muito mais direcionado, né, se a gente tem embasamento, né, do que está acontecendo. Então, realmente faz toda a diferença ser um homem que entende essa importância e que é parceiro também nesse momento, porque se a mulher quer ter filhos, a gente imagina que eles tenham conversado e tenham entendido, né, ser um momento para aquilo, enfim. Que legal, Su, eu adorei. Que bom. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação de qualidade conosco. Que bom, muito obrigada. E até a próxima. Até. Itens para higiene bucal das crianças. Eu trouxe aqui a Bárbara, nossa odontopediatra. Ela vai nos citar aí quais são esses itens importantes para fazer essa higiene de forma certeira. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Sempre uma honra estar aqui para falar sobre o que eu gosto. E eu olhar esse olhinho brilhando aí, como eu sempre digo. Quando a gente pensa aí sobre os itens de higiene bucal para as crianças, quais são esses itens? Então, Mari, para o dia a dia a gente conseguir um cuidado bem adequado, a escova, o creme dental e o fio dental, eles são essenciais, são itens que não podem faltar. E aí, quero falar um pouquinho sobre cada um deles, porque eu sei que existem coisas diferentes, é onde os pais têm dúvidas sobre isso, né? Então, fala um pouquinho para nós sobre eles. Então, vamos lá. Escova de dente, né? Escova de dente tem que ter o tempo inteiro em qualquer lugar, né? Foi dormir na casa da avó, tem que levar. Foi para a escola, o ideal é levar. Então, ter uma escovinha com um cabo que seja adequado para a criança ter uma destreza, então depende muito da idade, se a criança é pequenininha e não consegue segurar direito, ou se já é maior, né, então tem um cabo maior quando já segura melhor, um menor e mais grossinho para criança que não tem muita destreza, e a cabeça pequena, para que caiba até lá no fundo. Inclusive as crianças por volta dos 6 anos de idade, elas começam a ter um dente permanente lá no fundão. E muitas vezes com uma escova grande, que nessa idade os pais já costumam comprar uma escovinha maior, a escova não cabe tão lá no fundo para fazer uma higiene adequada desse primeiro molar permanente que é tão importante. Mas, por isso que eu digo, cabeça pequena, né, e cerdas macias ou extras macias, que também precisamos se atentar a isso. Olha que interessante, né? São detalhes que às vezes as pessoas não sabem, né? Exato. Pensando aí no creme dental. Então, Mari, vai muito do gosto da criança, né? Só que o creme dental ele tem que ter flúor. Tem que ter mais de 1000 ppm de flúor. E alguns cremes dentais infantis não contêm a quantidade adequada de flúor ou são sem flúor, por serem infantis, né? Inclusive, as crianças já podem utilizar a pasta de adulto quando elas quiserem. Porque, basicamente, o que muda é o gosto. E a criança não gosta muito do gosto de menta, né, que é a pasta de adulto. Então, a gente segue dando para eles uma pastinha infantil que tem um gostinho mais gostoso, mais palatável para o paladar infantil, né? Mas tem que ter flúor, tem que ter flúor. E não tem um limite de idade que a criança precisa ficar na pasta com
docinha, infantil, e que ela precisa fazer essa transição, acontece quando... Não, Mari, quando ela quiser. A partir do momento que ela tiver interesse de utilizar a pasta do pai e da mãe, ela já pode utilizar. Porque, como eu falei, o que muda é o gosto. E muitas crianças não gostam de usar o do pai e da mãe, justamente porque é mais ardidinha, né? Mas enquanto elas estiverem gostando do gosto, tá tudo certo, já pode passar para pasta de adulto. Perfeito. Outro item que você trouxe é o fio dental, né? Então, Mário, o fio dental, ele é uma coisa que tem que ser pegada, tá? O fio dental, ele é um saco de ser passado. Vamos combinar. Nem os adultos têm uma adesão tão adequada do fio dental, porque ele realmente é um saco de passar. Vamos, vida real, né, Mari? Só que na criança a gente tem um plim de preocupação, porque o dente de leite, ele é pequenininho e o canal do dente de leite, ele é mais amplo ali dentro. E uma vez que a gente não passa fio dental e uma cárie se instala lá no meio, a gente não consegue ver o início da cárie, porque ela tá lá escondidinha entre os dentinhos, porque a gente não passou o fio dental. E aí o que acontece? A cárie vai crescendo lá por dentro, sem a gente visualizar, e quando aparece o buraco pra gente, que a gente consegue visualizar o buraco, ele já tá muito amplo, muito próximo do canal. Então, às vezes, do nada, uma criança precisa tratar um canal. Só que não é do nada, porque foi a falta do fio dental com frequência que me deu uma cárie lá no meio escondida, né, uma cárie oculta, que chegou lá no canal. A gente sabe que tem mais de um tipo de fio dental também, né? Então a gente poderia falar sobre... Isso. Existe o fio dental tradicional, né, Mari? Que é o que a gente tem no dia a dia. A gente pega um fio grande e vai passando em cada cantinho um pedacinho limpinho, né? Vai enrolando. Esse é o ideal, mas a gente sabe que para a criança é um pouquinho mais difícil. Então, a gente tem um outro hoje em dia que ele tem um cabinho. Ele é um uzinho e um cabinho, onde o fiozinho a gente só pega e passa entre os dentinhos. A gente chama ele de fio dental forquilha. Se a gente pesquisar dessa forma, a gente consegue encontrar uma imagem para conseguir entender o que é. E aí os pais podem usufruir dele para facilitar esse hábito e inserir esse hábito diário, tanto por parte dos pais, que tem bastante dificuldade, tudo bem, entendemos, mas por parte da criança também. Apesar de que a criança só vai ter destreza para conseguir passar sozinha, Mari, a partir de uns 11, 12 anos de idade. Olha, então até lá somos nós que precisamos estar lá no dia a dia para pegar. Que legal. E quando a gente pensa na questão aí de quantas vezes é necessário passar esse fio dental, de quantas vezes é necessário escovar os dentes, como que é? Mari, então vamos lá. A gente fala muito em escovar os dentes 3 vezes ao dia, né? Mas o que acontece? Se forma uma placa de bactérias nos nossos dentes a cada 6 horas. Então, a gente aqui conversando tem bactériazinha grudando no nosso dente. Então, por isso que a gente fala tanto em escovar 3 vezes ao dia, porque considerando a cada 6 horas, 6 mais 6 mais 6, é mais ou menos o tempo em que a gente está acordado. Então, seria realmente, pontualmente, nas principais refeições, né? Café da manhã, almoço e janta, que é antes de dormir. O fio dental, Mari, o ideal é que a gente passe realmente em todas as refeições, porque considerando que um dente tem 5 lados, se a gente escova em cima, na frente e atrás, de um lado e do outro fica sem higienizar. Então, a gente acaba escovando, pensando numa porcentagem, bem grosseiramente falando, a gente escova 60% do dente, porque 20 e 20 a gente não limpa. Mas, como é muito utópico, né? A gente não conseguiria fazer isso em todas as escovações, porque mal e mal uma vez ao dia, pelo menos uma vez ao dia. Uma vez ao dia para dar essa geral. Uma dica que eu dou para os pais, Mari, é de começar aos poucos, né? Começa 1 vez, 2 vezes por semana, se não tiver o hábito, obviamente, né? É que nem hoje alguém vir me pedir para ir para academia todos os dias. Eu não vou. Não consigo incluir isso na minha rotina. Mas se me pedir para ir 3, 4 vezes, eu consigo incluir na minha rotina. Com o fio dental é a mesma coisa. Com a diferença de que para academia é mais tempo do que fio dental. Então não tem muita desculpa, né? É doloridinho também. Mas a criança reclama, né? A criança reclama. Então vai incluindo. Pega talvez uma atividade extracurricular que a criança faça. Sei lá, natação. Faz a natação segunda e quinta. Então vai lá, segunda e quinta, depois da natação, antes da natação, é o dia de passar o fio dental. Porque cria uma rotina, um hábito, sabe? Ancora em alguma coisa.
dia da natação, é o dia de passar fio dental, não posso esquecer, né? Então começa aos pouquinhos a inserir isso na rotina diária da criança. Que legal. E pra gente encerrar, eu queria falar sobre 2 itens que eu não sei se é necessário na higiene bucal das crianças, que é o flúor e o raspador de língua. Então, vamos lá. O flúor, ele tá inserido na pasta, né? O flúor por si só. Talvez tu tenha me perguntado sobre o enxaguante bucal, né? O enxaguante bucal, Mari, ele não tem uma necessidade, tá? Porque só o que tem, o que contém na pasta que a gente já usa, nas 3 vezes ao dia, já é o suficiente para prevenção, né? Então não tem necessidade, a não ser que em alguma avaliação clínica a gente observe uma necessidade extra, porque é uma criança mais suscetível, tem algum dente com alguma má formação de esmalte, algo nesse sentido. Mas daí o que é indicado, ele é prescrito, tá? O enxaguante, ele é interessante quando? Quando a criança tá numa fase que não quer escovar, então ele é usado mais como algo interessante. Ah, vamos comprar aqui uma coisa nova, novidade, para a criança querer voltar a ter o interesse no hábito de escovação, sabe? Mas não por uma necessidade, super necessidade do dia a dia. E o raspador de língua? E o raspador de língua, Mari, ele a gente precisa higienizar nossa língua, são células mortas que acabam caindo na nossa língua, né? Então ele é super, super, super interessante. Então, se tiver a possibilidade de ter, ajuda pra caramba. Mas tem algumas crianças que não têm uma boa aceitação. Então, a própria escovinha já seria o suficiente para poder fazer uma remoção, pelo menos do grosseiro que se tem ali da língua, né? Da sujeira da língua. Eu adorei. Obrigada por trazer todas essas informações para nós e até uma próxima. Até. Por que é tão difícil fazer o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca? Óbvio que quem vai responder essa pergunta é a nossa gastropediatra, a doutora Camila Vitek. Bem-vinda novamente. Alegria estar aqui, Mari. Então, trouxe esse tema para a gente conversar, porque eu recebo muita suspeita de alergia, ou às vezes neném que nem tem essa suspeita e isso aparece. E por que isso acontece, né? Na verdade, a maioria das vezes que eu tenho o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca vai ser ali nos primeiros meses de vida, e que a gente tem também nos primeiros meses vários desafios que são difíceis muitas vezes das mães conseguirem entender se aquilo ali, se aquele choro inconsolável é cólica do lactente, ou se aquele choro inconsolável é por conta de uma dor no intestino. Então, não sei se tu sofreu disso quando a Martina era pequena, nada de cólica e muito cocô? Muito cocô. Toda mamada, cocô. Isso, então vamos falar, vamos dividindo. Então, por exemplo, evacuações. O que é o normal de um bebê pequenininho? Em aleitamento materno exclusivo, o bebê pode fazer até 10 evacuações por dia, ou ficar até 10 dias sem evacuar, sem que isso se configure constipação. Então, a gente vai dizer que o neném é constipado, que ele tem dificuldade para fazer cocô, quando, de fato, essa dificuldade vem com as fezes mais endurecidas, vem com dor, desconforto. Então, por exemplo, o neném que faz muito cocô, eu vou ter que avaliar e observar ele sempre em comparação com ele mesmo. Então, faz 8 cocôs por dia, mas sempre fez 8 cocôs por dia, então isso não é diarreia, isso não é um exagero. Né? Ainda mais quando está em aleitamento materno. Diferente, por exemplo, se era um neném que fazia uns 2 cocôs por dia e de repente passa a fazer 9. Principalmente se eu tiver algo ali naquele cocô como excesso de muco, embora o muco possa ser normal no primeiro ano de vida, mas a gente vai considerar o excesso, ou ainda quando vem com presença de sangue. Então, o que acontece? As evacuações vai depender de que tipo de leite e se tem produto patológico ou não, que a gente vai pensar principalmente no sangue. Se é um neném que faz um montão de cocô, aleitamento materno exclusivo, ganha peso, esse é um padrão normal dele, isso não é alergia à proteína do leite de vaca. E em teoria, se essa família não tem nenhum fator de risco, eu não vou nem pensar nesse diagnóstico, nem colocar essa mãe em dieta. Que interessante, e é bom a gente falar sobre isso, porque a gente se confunde muito com tudo isso, e hoje a gente tem o doutor médico ChatGPT, sim. E aí a gente coloca ali e fica mais confuso ainda, por isso que eu sempre falo, na dúvida, marca com um profissional. A gente tem outra situação, então, pegando da cólica e do choro, né, intenso. Então, hoje mesmo fiz uma teleconsulta de uma família do Oeste, que o que aconteceu?
a pediatra já tinha orientado, pelo choro e irritabilidade, colocar medicação para o refluxo. Mas o neném nem vomita só porque ele chora. E era um neném de 2 meses, um choro inconsolável, final do dia, bem padrão cólica do lactente. Então, o que é a cólica do lactente? É uma alteração, digamos, um choro, que a gente vai dizer que tem regra do 3. Embora os últimos guidelines mudaram para 5 meses, mas começa na 3ª semana, vai até o 3º mês de vida 5. Mais de 3 horas de choro inconsolável num bebê que está bem, no contexto geral, né? Então, ele tem um desenvolvimento neuropsicomotor normal, é um neném que está evoluindo, tem sorriso social, tem sustentação cefálica, mas que chora muito e, em geral, final do dia, naqueles dias que foram, né, foi um dia mais agitado, e esse neném pode ter esse choro que a gente vai considerar como cólica do lactente. Quando eu vou pensar em um neném doente, que tem uma doença do refluxo ou que tem uma alergia à proteína do leite de vaca, eu vou considerar um neném que está sempre choroso, porque ele tem dor e desconforto o tempo inteiro, não tem momento para chorar. Então, aos pouquinhos, a gente vai diferenciando o que pode ser uma cólica do lactente, o que pode ser uma alergia à proteína do leite de vaca ou uma doença do refluxo. E quando você pensa só em choro e irritabilidade, a primeira hipótese é sempre alergia, não refluxo. Não é para usar medicação para esse neném. Se essa família tem fator de risco, pais alérgicos, exposição à proteína do leite de vaca no primeiro mês de vida e principalmente na primeira semana de vida, eu preciso voltar para o pensamento da alergia. Se fizer sentido nesse contexto todo, de choro, irritabilidade o dia inteiro, fatores de risco, então é aí que eu vou pensar, opa, antes de usar uma medicação para doença do refluxo, Losec, MUP, Zésio, Nexium, assim vai, eu vou considerar que essa família, essa mãe, se ela tiver aleitamento materno exclusivo, vai precisar fazer dieta sem proteína do leite de vaca, ou vai trocar a forma para uma forma hipoalergênica antes mesmo do remédio. Adorei. Uhum. Bem interessante e talvez aí responda a nossa pergunta lá do início, né? Por que demora tanto? Por que é tão difícil, né? Isso, a questão assim, eu sempre preciso pensar, avaliar se faz sentido pensar, porque ao mesmo tempo a gente está vendo a gente tem crianças que demoram para serem diagnosticadas e excesso, às vezes, suspeita não bem conduzida, né? Tira a dieta, o leite da mãe e assim deixa. Então, eu preciso pensar no diagnóstico, ver se isso faz sentido para aquela criança, fazer a dieta por 4 semanas e depois enfrentar, que é voltar a consumir o leite e avaliar se os sintomas vão retornar sim ou não. Porque, por exemplo, o neném que chora demais, daqui a pouco, a hora que eu enfrento de novo, ele já é um neném mais velho que não chora mais. Então, não era alergia. Era um neném choroso por só Deus sabe que razão que estava chorando, né? Às vezes outras questões acontecendo da própria maturidade do neném e que eu só precisava de tempo. Só que daí a gente fez dieta no tempo, enfrenta e descobre se eu preciso continuar cuidando desse neném como um neném alérgico ou se já se resolveu. Olha que interessante. E faz muito sentido isso. Porque quando eles são muito pequenininhos, eles estão, né, sendo apresentados ao mundo. Sim. E aí tem muito choro, realmente. Aí tu faz a dieta, é tudo muito junto, né? Sim. E aí as pessoas acabam se confundindo. Sim, exatamente. Eu adorei. Obrigada, Mari. Sempre uma alegria estar aqui. Muito bom aprender com você e espero que você também tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, se quer entender um pouco mais sobre esse assunto, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura o @ da doutora Camila Vitek, conversa com ela, que eu tenho certeza que vai ser um divisor aí de águas para você, né? Obrigada, Mari. Até a próxima. Você já ouviu falar no olho preguiçoso? Trouxe aqui a nossa oftalmo pediatra, a doutora Jaque, para falar sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui contigo de novo. Muito bom te receber, aprender com você e falar sobre esse assunto que eu conheço, porque eu tenho. Mas assim, o que é o olho preguiçoso? Então, o olho preguiçoso, ele acontece geralmente quando a criança tem mais grau em um olho do que no outro. Então, o que acontece? Geralmente as crianças pequenas, elas têm grau, eu já falei isso no outro programa, só que tem um limite para esse grau. E também tem um limite para a diferença de grau entre os dois olhos.
É muito difícil que os dois olhos tenham exatamente o mesmo grau, mas essa diferença não pode ser grande. Se essa diferença for grande, o que pode acontecer? O cérebro vai preferir enxergar com o olho que tem menos grau e aquele olho que tem mais grau vai ficando esquecido, vai ficando preguiçoso. E aí, o que a gente faz para que a gente consiga resolver isso? Porque acontece um problema, né? De eliminar a visão de um olho. Porque se nós temos dois, precisamos utilizar os dois, né? Exatamente. Então, a gente faz o diagnóstico da ambliopia, que é o olho preguiçoso, nas consultas de rotina. Criança não sabe se está enxergando bem ou não, e principalmente se um dos olhos está enxergando bem e o outro não. Então, durante as consultas de rotina, que devem começar a partir dos 6 meses de vida, a gente já consegue avaliar o grau que essas crianças têm e ver se elas estão com esse desenvolvimento visual adequado para a idade. Se a gente fizer esse diagnóstico cedo, precocemente, a gente tem tempo para recuperar a visão daquele olho que estava ficando preguiçoso. Olha que interessante. E aí, tem algum tratamento? Como que funciona esse acompanhamento? Então, geralmente a gente vai fazer o diagnóstico do grau, né? Se esse grau for um grau que necessite de óculos, a gente começa com os óculos e depois disso a gente começa com o tampão ocular. Então, dependendo do nível que essa criança tem de ambliopia, é isso que vai determinar o tempo que essa criança vai precisar usar o tampão por dia e a gente vai acompanhando para ver como que está a recuperação da visão desse olho. E eu falo por experiência própria, né? Antigamente o tampão era completamente diferente. Hoje tem tampão com desenho, então é algo que é mais fácil de se usar. Na minha época eu era a única que usava tampão e a única que usava óculos. Hoje já é bem mais comum a gente ver crianças usando tampão e óculos, então já fica mais tranquilo, né? Hoje já tem mais essa consciência das crianças já começarem a irem ao oftalmo muito cedo, que é o correto. E a ambliopia, a gente precisa iniciar esse tratamento antes dos 7 anos de idade. Por quê? Porque depois disso, dificilmente a gente vai conseguir fazer o cérebro dessa criança aprender a enxergar com aquele olho que ficou prejudicado. Então, por isso a gente bate tanto na tecla das consultas oftalmológicas de rotina, a partir dos 6 meses de idade. Não é 6 anos, são 6 meses de idade, porque a gente já consegue avaliar o grau, e aí elas estão nessa fase do desenvolvimento visual, que acontece até os 7, 8 anos de idade. Então, quando a gente faz esse diagnóstico precoce, a gente tem tempo para fazer o tratamento e conseguir fazer o cérebro dela desenvolver a visão daquele olho que tem mais grau. Quando a gente pensa aí no tampão, existe um tempo que precisa ser utilizado por dia e um período aí, 1 ano, vai depender de cada criança. Como que é essa avaliação? Então, o tempo por dia a gente vai fazer de acordo com a quantidade de linhas que aquela criança tem de visão ali na hora do exame. Então, por exemplo, uma criança que tem um olho que está muito bom e o outro está muito ruim, vai ser um tempo maior de tampão. Então, hoje em dia, os estudos já mostram que não tem mais aquela eficácia que antigamente se fazia tampão 24 horas no mesmo olho. Não, hoje a gente já sabe que fazer 6 horas ou 24 horas não tem diferença. Então, a gente faz 6 horas por dia, é o máximo que a gente faz. Claro que tem crianças que farão menos horas por dia, porque elas não têm uma diferença tão grande entre um olho e outro. Então, isso a gente vai determinar de acordo com o exame. Que legal. E aí, depois que usou o período que foi indicado ali nessa consulta, você faz uma nova avaliação e aí você consegue ver a diferença. Isso, geralmente a gente vai reavaliando essa criança de uma forma mais frequente, né? Geralmente em 45, 60 dias eu já peço uma reavaliação para ver se ela teve algum ganho de visão, né? Para ver se o tempo está adequado, tudo. Se ela começa a ganhar linhas, a gente pode começar a diminuir o tempo de tampão por dia. Então, tudo vai depender da resposta do cérebro dessa criança. Por exemplo, uma criança também que já está mais velha, né, que já está aí com seus 6, 7 anos de idade, eu brinco com os pais que a gente já está nos 45 do segundo tempo, mesmo que não tenha uma diferença tão grande de linhas, muitas vezes essa criança ela vai precisar um tempo maior de tampão, justamente porque ela já está completando o desenvolvimento visual dela. E uma vez que essa criança recupera, né, a visão, ela ganha linhas, ela ganha visão, ela pode perder novamente?
Se a gente fizer o desmame correto do tampão, né, a gente não vai tirar o tampão de uma hora para outra. Por exemplo, a criança veio e ela está 100% nos 2 olhos. Eu não posso tirar o tampão de uma hora para outra. Eu vou ter que começar a diminuir aos poucos e ir acompanhando para ver se nessa diminuição ela não volta a perder qualidade de visão. Então, é difícil ela perder essa visão novamente, mas a gente também tem que ter cautela na hora da retirada do tampão. Que interessante, né? E é uma criança que ela vai precisar ser acompanhada mais vezes? Sim, é uma criança que geralmente ela vai passar mais vezes ao ano, né, no oftalmo. Como eu falei, geralmente eu peço um retorno ali com 45, 60 dias para a gente reavaliar. E a partir disso, se for uma ambliopia severa, eu acompanho geralmente num período mais curto. Eu não espero 6 meses ou mais para acompanhar. E como que você vê, assim, o empenho das crianças e da família nesse processo? Porque a gente fala muito sobre os profissionais, né? Você vai lá, dá o seu melhor, você explica como tem que ser feito, mas é um trabalho que precisa ser feito em casa, porque é a família que vai estar responsável desse acompanhamento, desse trabalho, né? Não é uma medicação, é um tratamento, né? Exatamente, é um tratamento, então eu deixo os pais bem conscientes dos riscos de não fazer esse tratamento de forma correta. Tenho certeza que nenhum pai quer que o filho fique com uma visão prejudicada quando for adulto, né? Sabendo do risco da ambliopia e sabendo que quando a gente é adulto, infelizmente até hoje a gente não tem nada que faça recuperar a visão desse olho. Então eu deixo eles bem conscientes e é muito legal porque eu tenho vários pacientes que fazem o tratamento, então acaba que toda a família acaba entrando junto, né, nesse estímulo, porque muitas vezes, principalmente quando a criança é pequenininha, eles são mais relutantes em usar o tampão. Então, acaba que o pai e a mãe acabam colocando o tampão junto, a avó coloca junto, o cachorro, já recebi foto de cachorro de paciente com o tampão, os bichinhos de pelúcia acabam colocando o tampão também. Então, o mundo da criança é muito lúdico. Então, quando a gente consegue trazer esse mundo lúdico para a realidade, eles aceitam de uma forma melhor. Que legal, adorei. Quanta informação maravilhosa, né? E relembrar tudo que eu vivi também. Obrigada por trazer tanto conhecimento para nós e até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima. Você já ouviu falar em acupuntura, né? Mas em acupuntura no esporte. Hoje eu trouxe aqui a doutora Nayara, que é especialista nesse assunto e vai nos trazer muitas informações sobre esse universo. Bem-vinda ao Minuto Mamãe Bebê. Obrigada, Mari. Obrigada por me receber. Muito bom te receber aqui para falar sobre esse assunto tão importante. Então, quando a gente pensa aí na dor, no esporte, acupuntura, qual a relação entre tudo isso que eu citei? Então, na verdade, ultimamente, a procura pelos esportes, pelos adultos, né, pelos adultos mais jovens, mas também acima dos 40, 50 anos, tem sido cada vez maior, com uma melhora da qualidade de vida, né? Porém, com isso, às vezes a falta de um fortalecimento específico, né, uma seriedade ali com relação ao esporte em si, traz também as lesões, né? E também o excesso, às vezes, de treino, tudo isso traz dores e complicações que acabam fazendo essas pessoas procurarem a acupuntura como uma forma de tratamento, sem medicação, sem tantos efeitos colaterais, né, e que ajuda no dia a dia eles voltarem ao treino e terem um treino mais útil, né, mais proveitoso, vamos dizer assim. Quando a gente pensa em uma sessão, né, um atleta, tanto amador quanto profissional, busca, né, pela tua ajuda, pelo teu auxílio. Como que funciona esse primeiro momento? Como que é desde o início, quando a gente chega com a dor, com o problema até você? Então, no primeiro momento existe uma avaliação, né, uma consulta médica normal. Então, eu vou avaliar qual exatamente é o caso e por que ele está me procurando. Se é uma dor, se é melhora de performance, se é ansiedade, que também é bem comum. A gente consegue, então, fazer essa avaliação e trazer para esse paciente específico o que vai ser feito. Um tratamento bem direcionado e individualizado, conforme o caso e conforme o esporte de cada um também, porque cada esporte tem a sua peculiaridade, vai trazer lesões diferentes, vai trazer
enfoques específicos para aquela determinada pessoa. As pessoas veem na internet as agulhinhas e se assustam, Sim. mas eu já fiz e é algo que a gente não tem dor, né? É indolor, assim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, para nós, sobre esse mito, assim, de medo. Não gosto de agulha. Sim, sim. Então depois dessa avaliação a gente vai pro que interessa mesmo, que é o agulhamento e o tratamento, né? Geralmente não é uma coisa que causa dor, mas claro que a dor ela é uma coisa muito subjetiva, né? Então tem pessoas que não sentem nada, tem pessoas que têm um leve desconforto, tem pessoas que referem a sensação como dolorosa. Mas o mais comum é ser um agulhamento tranquilo, sem grandes desconfortos. Mas, quando a gente põe uma agulha em alguém, né, não deixa de ser uma agulha, por mais que ela seja muito fina, eventualmente ela vai causar uma sensação do agulhamento, que a gente chama. Então, quando ela atinge o ponto correto, o ponto que a gente quer, ou no músculo, ou no subcutâneo, enfim, ela vai desencadear essa sensação de agulhamento, que é o tal do choquinho, que é muito comum o pessoal falar, vou dar um choquinho, né? Mas é o choquinho, pode ser uma fisgadinha, pode ser um calorzinho, uma pressão, um formigamento mais comum, né? Mas são coisas muito suaves e rápidas. Então você sente, da coisa de menos de 1 segundo, aquilo dissipa e a pessoa não sente mais nada. Então costuma ser muito bem aceito, inclusive por pessoas que têm medo de agulha, que eu acabo recebendo também, assim, como o último, né, já tentou de tudo, assim, não, tá, então eu vou lá, eu vou fazer acupuntura. E aí, né, mesmo essas pessoas, quando fazem a primeira vez, não, poxa, se soubesse que era só isso, né, é bem tranquilo, assim, não costuma ser um problema, não. E quanto tempo leva uma sessão? Geralmente, com as agulhas, o paciente fica 30 minutos, é o mais comum, tá? Depende também do caso. Pode ser um agulhamento muito mais rápido, por exemplo, se eu quero só tratar um músculo que está contraturado ou algo do gênero, a gente pode fazer um agulhamento específico ali, aí isso vai dar 5 minutos e pronto. Mas o mais comum de uma sessão de acupuntura é 30 minutos com as agulhas, e aí tem mais o tempo da conversa, de colocar, retirar as agulhas. Então, no geral, vai entre 45 minutos e 1 hora. Perfeito. E como que funciona, assim, qual o processo que a agulha faz ali no corpo, sabe? Colocou a agulha, o que que ela faz? A gente sabe, toma um medicamento, acontece X reações. E como que é o trabalho da agulha? Então, quando a gente coloca a agulha no corpo de alguém, ela causa uma microlesão. Bem, bem micro, mas ela existe. E hoje em dia, com os estudos, a gente já sabe que essa microlesão, ela atinge as nossas terminações nervosas, que é o finalzinho do nervo. Então, né, a gente tem o cérebro, a medula e os nervos que vão pelo corpo, e lá no finalzinho na pele, eles se transformam em terminações nervosas, que é o que a gente estimula com a agulha. Então, quando a agulha atinge essa região, ela produz nessas terminações nervosas uma reação. Então, esse nervo ele vai levar essa informação para níveis mais centrais, cérebro, medula, e vai ter reações locais também, de liberação de determinadas substâncias, de melhora da função sanguínea, a circulação sanguínea, melhora da dor, anti-inflamatório. Então, o efeito é no sistema nervoso. Que interessante. Hoje a gente falou sobre a agulha no esporte, mas a acupuntura ela pode ser utilizada para diversas situações, né? Sim, sim, ela pode ser utilizada, eu brinco que eu atendo assim, de 0 a 100 anos. Então a gente às vezes trata bebê com cólica, pode ser utilizado. Claro que não vai ficar 30 minutos com as agulhas, né? É um estímulo bem rápido, coloca a agulha, tira, né? Para crianças, para asma, né? Toda lesão inflamatória, ela tem uma ótima resposta. Então, asma para criança, pra algumas dores, depois de lesões também, né? De machucados e afins. Na gestante, né, que não pode usar muitas medicações, a acupuntura acaba salvando muitas vezes, né? Inclusive, a primeira coisa assim, que a gente teve um estudo comprovando que a acupuntura funcionava era para náuseas e vômitos na gestação, né? E pós-quimioterapia também, né? Mas na gestação é bem utilizada para isso. Então, nas gestantes, no puerpério, para dores, para ajudar a lactação, para diminuir o empedramento da mama, tudo. Nos idosos, né, para dores, para ajudar o intestino a funcionar melhor, para quem é constipado, ansiedade, depressão, enfim, N situações. Eu adorei. Muito bom entender um pouco sobre o seu trabalho. Eu já fiquei pensando aqui onde que eu vou querer algumas agulhas. E se você gostou, se você se interessou,
e se identificou com alguma coisinha que a doutora falou, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura lá o arroba da doutora Nayara e fala com ela, porque por mais que a gente entregue aqui muita informação de qualidade, nada dispensa uma boa avaliação, né, doutora? Com certeza. E para fazer esse atendimento realmente humanizado, esse atendimento individual. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento conosco. De nada, imagina. Até uma obrigada. próxima. Até. Inflamação crônica. O que nós precisamos entender sobre esse assunto? Doutora Ana Carla, bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. É um prazer estar aqui com você. Quero agradecer, né, por essa oportunidade e também mandar um abraço para os meus pacientes que confiam em mim no meu trabalho. Fico muito feliz. Que legal. Doutora, quando a gente pensa nesse assunto, inflamação crônica, o que é uma inflamação crônica? O que a gente precisa saber sobre esse assunto? Sim, a inflamação crônica, ela está vinculada a um processo no nosso corpo que é silencioso, mas que faz com que o nosso corpo aumente a possibilidade de desenvolver doenças crônicas, certo? E geralmente não tem sintomas, né? A pessoa tem ali, por exemplo, uma dor de cabeça, fadiga, tem um mal-estar, às vezes dá náusea, e pode estar relacionada a um processo inflamatório crônico. Quais são as principais causas, né, quando a gente pensa nessa alteração metabólica? A gente tem que pensar na alimentação, então uma alimentação rica em açúcar, em óleos vegetais, refinados, né, alimentos muito processados são muito inflamatórios. E hoje a gente tem muito acesso. Né, querendo ou não, eu falo para os pacientes, eu não posso pôr vocês numa bolha, né, mas a gente pode aprender a se limpar e a desinflamar. Então, quando a gente fala num processo crônico inflamatório, é totalmente diferente de um processo agudo, certo? Porque o processo agudo, às vezes você tem uma infecção, você fica com uma gripe. Aí você dá uma febre, né, dá uma dor no corpo. O processo crônico é algo mais sutil, que está alterando o seu metabolismo, mas você não sente. Então, esse é o cuidado. Outras causas, né? O sedentarismo, alteração no sono, a questão também de toxinas. Hoje a gente tem muitas toxinas nos alimentos, em maquiagem, né? Então, isso altera também a produção hormonal. Então, é um processo silencioso que vai modificando ao longo do tempo o seu metabolismo. A gente pode colocar que é uma das bases principais para doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, doenças autoimunes. Então, a gente precisa ficar de olho nisso, porque não está muito claro que você está inflamado, sabe? São sintomas, assim, bem sutis. E hoje está correlacionado ao estilo de vida moderna. Né? Então, a gente está inflamado, a maioria dos meus pacientes eu trato inflamação e eu ensino eles a se limpar dessas toxinas e aderir a hábitos que são muito simples, assim, sabe? A gente começa ali alterando e alterando. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que começaram acompanhamento comigo e eu acordava muito tarde. Acordava tarde mesmo, gente, umas 11 horas. Então, perdia esse despertar, esse acompanhar do sol, né? Porque a gente funciona de acordo com o sol também. E aí, o que acontece? Alteração hormonal, inflamação crônica, aí vícios, né? Entra tabagismo, por exemplo, álcool, que também são toxinas que pioram esse processo. E nesse tipo de caso, né? O paciente dorme tarde, acorda tarde. O que acontece? A gente precisa, por exemplo, começar a dormir um pouco mais cedo. E aí, acordar um pouco mais cedo. E olha que são pacientes que estão comigo há mais de um ano. E agora que começaram a colocar mesmo esse hábito em prática. Por quê? Porque quando a gente fala de hábito, é um acompanhamento. É todo dia um pouquinho. A gente vai aprendendo algo novo e vai colocando em prática. Né? Então, é aquele altos e baixos do acompanhamento médico. Né? E quanto mais a gente vai, eu vou oferecendo conhecimento, né? Eu vou dando ali uma direção relacionada à dieta, exercício físico, qual que é o melhor para cada paciente, né? Suplementação, tudo isso vai fazendo com que o seu corpo vai melhorando. Então, às vezes, 50 anos mal vividos podem ser resolvidos ali em 1, 2 anos. Por isso que eu falo, nunca é tarde.
Nunca é tarde para a gente desinflamar, para a gente começar a aderir novos hábitos. Ingesta de água, por exemplo, é excelente para reduzir o processo inflamatório. Então, já falo, cadê a sua garrafinha? Cadê a água? Vamos começar a beber água. Então, são hábitos simples, né? Hábitos simples que fazem com que a gente evite diversas doenças. Então, Alzheimer, diabetes, hipertensão, né? Doenças autoimunes, elas não começam da noite para o dia. Elas começam 10, 15, 20 anos antes. Então, toda doença, quando a gente atua com foco na saúde, a gente consegue evitar e até mesmo reverter. Tá? Então, esse é o objetivo aqui, de falar sobre esse processo inflamatório que muitas pessoas vivem. É difícil um paciente que eu atendo e não tenha, muito difícil. E a gente consegue compreender, por exemplo, com alguns exames, né? Tanto exames mais específicos quanto exames mais comuns, né? Por exemplo, um PCR acima de 0,5 já mostra que você está com algum processo inflamatório ali, né? Uma ferritina mostra mais processo inflamatório crônico acima de 150. Tem que ficar de olho, e também porque altera o fígado, né? O fígado é o nosso órgão assim maravilhoso, né? Que filtra tudo no nosso corpo, né? Então, tem formas, né, até mais precisas, como a metabolômica, que compreende como que o seu organismo está funcionando. Hoje em dia, tem como a gente intervir associando o primitivo, que a gente pode dizer que é os hábitos de vida, alimentação, né, direcionado dessa forma, associado à medicina de alta precisão, que é ali metabolômica. Hoje a gente tem tantos exames, né, que a gente consegue compreender como o metabolismo está funcionando. Epigenética, né? Várias formas que a gente consegue compreender esse ser humano de uma forma única, né? E direcionar o tratamento de acordo com as necessidades do paciente. A gente pensa que é impossível, né? Mas como você falou, são mudanças ali básicas, né? No dia a dia, incluir a atividade física, beber mais água, uma alimentação mais proteica, né? Com menos carboidratos, enfim. E, claro, não é fácil, né? Da noite pro dia você não vai conseguir mudar 20, 30, 40 anos, né? De hábitos errados, mas eu acho que começar. Exatamente. Primeiro, incluir a água. Comecei, a água já tá tranquilo. Vamos para um outro nível, é melhor assim do que nunca fazer nada. Exatamente, né? E eu falo que é o tanto que você está disposto a mudar mesmo, né? Então, é abandonar velhos hábitos e começar a aderir novos, né? Eu não gosto muito de falar assim, vou tirar hábitos, né? Vamos começar a mudar, sabe? Em vez de tomar tanto café, coloca um chá, coloca mais água, né? Então, tem várias formas de a gente melhorar, né, de acordo com a necessidade de cada um, a rotina, né, melhorar relacionamento, melhorar toda a parte mental, né. Eu estou trazendo muito, assim, com os meus pacientes, a questão de uma vida consciente. E isso é ver o todo, né, ver o que faz sentido para a sua vida, o que você deseja viver realmente, né. E não é só o corpo. Quando a gente fala de um processo inflamatório, né, a gente está falando de alteração de humor, né, de inconstância, de medos, de dores. Então, inclui o físico e o psíquico, né? Sensacional. Obrigado por trazer essas informações para nós e até uma próxima. Até mais, gente. É muito maravilhoso estar aqui. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão.
Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV.